Tudo bom, gente? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Parkinson e diabetes. Então a gente vai falar sobre dois assuntos principais. Em primeiro lugar, a relação entre Parkinson e diabetes, qual que é a associação que uma coisa e outra tem. E em segundo lugar, sobre alguns remédios para diabetes que têm se mostrado talvez serem úteis para doença de Parkinson. A gente sabe que o risco para desenvolver doença de Parkinson é maior em quem tem diabetes. Então, quem tem diabetes tem um risco mais ou menos 1,3 vezes maior de desenvolver doença de Parkinson. E os pacientes com doença de Parkinson que têm diabetes, especialmente se a diabetes está mal controlada, esses pacientes têm, em geral, uma doença pior e uma evolução mais rápida do Parkinson. Isso traz algumas implicações de tratamento. Em primeiro lugar, exercício físico. A gente sabe que exercício físico é um fator protetor para a doença de Parkinson. E que exercício físico e emagrecimento e estilo de vida saudável também são protetores para o desenvolvimento de diabetes. Então, o exercício físico é importante para as duas coisas, tanto para proteger do Parkinson quanto para proteger da diabetes. Outra coisa é o controle glicêmico. Então, quem tem Parkinson e diabetes tem que ter um bom controle glicêmico. E aí, em terceiro lugar, a segunda parte do nosso assunto, que são as medicações antidiabéticas. Então, assim, a gente tem uma classe de remédios para diabetes que são os agonistas de GLP-1, né? GLP-1 é um hormônio que aumenta a insulina e diminui o glucagon. Então, é um hormônio que faz exatamente o efeito oposto do que a doença de diabetes gera no corpo das pessoas. E a gente tem uma outra classe de remédio que é similar a essa, que é os inibidores DPP-4, que são inibidores desse hormônio GLP-1. São remédios que são muito úteis para diabetes, são remédios mais seguros, têm um risco menor de fazer hipoglicemia e são muito eficazes na diabetes. São remédios que têm se mostrado também bem úteis para emagrecimento. Então, um desses remédios que está muito na moda é o Ozempic, que é um remédio que é bem eficaz em pacientes que têm obesidade e querem perder peso. Os pacientes que têm diabetes, que recebem esse remédio agonista GLP-1, começou a se reparar que esses pacientes tinham menos chance de ter Parkinson. E aí a gente tem um estudo grande de coorte com milhares de pacientes na Inglaterra, que viu que, de fato, pacientes com diabetes que recebiam esses remédios tinham uma menor chance de ter doença de Parkinson, e os que tinham doença de Parkinson tinham uma doença mais leve e tinham uma progressão mais lenta do que os que não recebiam esse remédio. E aí, então, foram atrás de ver se esse remédio podia ter uma utilidade nos pacientes com Parkinson que não tinham diabetes. E aí a gente tem alguns estudos menores com alguns desses remédios, alguns positivos, outros que não mostraram a eficácia dos remédios. Mas esse ano, no começo do ano, saiu um estudo grande, o estudo Lixipark, um estudo francês, multicêntrico, com bastante paciente, fase 2, que tentou ver os pacientes com Parkinson que não tinham diabetes, se esses remédios, se esses agonistas GLP-1, podiam ter algum efeito protetor na doença de Parkinson. Então, podiam fazer a doença de Parkinson evoluir menos ou até melhorar. E o que esse estudo concluiu? Esse estudo ele deu esse remédio por 12 meses, depois tirou o remédio e reavaliou os pacientes 2 meses depois. Eles viram no final desse 1 ano, os pacientes receberam ou o remédio ou o placebo, é que quem recebeu o remédio se manteve estável na doença de Parkinson, não teve piora, e os pacientes que receberam o placebo tiveram uma piora discreta, tiveram uma piora de 3 pontos na escala o PDRS, que avalia, e aí essa piora foi principalmente piora motor. Qual que é o problema desse estudo? Então, assim, em primeiro lugar, é um estudo fase 2, não é um fase 3. Então, é um estudo que, apesar de ter tido bastante paciente, é um estudo que acaba exagerando um pouco o efeito bom do remédio, para daí ver se vale a pena fazer um estudo fase 3. Então, é um estudo que não é totalmente conclusivo. O grupo que recebeu o Lixenatide, ele não piorou, mas o grupo que recebeu o placebo piorou só 3 pontos na escala. 3 pontos é uma piora que é pouco clinicamente significante. Então, essa piora de 3 pontos, às vezes, pode variar num dia melhor ou pior num paciente com Parkinson. Então é difícil falar que essa diferença, apesar de ter sido estatisticamente significativa, é clinicamente relevante. Ou seja, talvez seja uma melhora muito pequena
Outros problemas. O segmento foi curto, alguns desfechos secundários desse estudo não foram positivos como desfecho primário, então algumas análises de subgrupo, e depois do washout, ou seja, depois que os pacientes ficaram sem receber o remédio por 2 meses, essa diferença já não foi mais tão importante. Então, assim, o que fica de resumo desse estudo? Pode ser que esses remédios sejam, de fato, úteis para a doença de Parkinson, mas a gente precisa de um pouco mais de dados para falar isso com certeza. Então, assim, acho que não está recomendado dar esses agonistas GLP-1 para quem tem doença de Parkinson só pela doença de Parkinson. Mas talvez quem tem diabetes, vale a pena a gente preferir esses remédios do que outros remédios para diabetes, se isso não for fazer diferença no tratamento da diabetes. Agora a gente vai esperar sair novos estudos, tem novos estudos em andamento. Esse estudo mesmo vai para uma fase 3, para avaliar numa população maior de pacientes se eventualmente esse remédio é eficaz. E aí acho que a gente pode esperar as próximas atualizações sobre esse assunto.